coisa. E o que foi esse clique para você sair disso? Como que Pois foi é, isso? foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa era evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia, né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque Era um show. Não era um show, não era um espetáculo, né? Não é como... sabe aqueles louvores mais antigos? Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilcar, não sei se você conhece. Aí eu já não manjo. Uns bagulho meio harpa cristã? Não, harpa cristã não. Tá. Não, aí é muito bitolado. Tá. Né? Tinha, sim, a bateria, a guitarra e tal. Né? Mas não era um órgão? Não era um órgão. Então era o tal do grupo do Milad, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram pro chão, eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé, né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido. Qual é seu nome? Qual é seu nome? Fala qual é seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sob todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor. Né? Um pastor, nós demos o nome de Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E é um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele. E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. O lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, isso não te desmotivou de forma nenhuma? Não me desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para os sumos sacerdotes. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder contra esse poder. Então, então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava. Né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele, uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi.
Eu esperei umas 2 horas, ele não foi, foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Fez um, pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Que fraturou a perna, tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi assim, uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E, ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. o pentagrama é um símbolo satânico. É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né? E o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né? Onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a estrela de Davi também, né? Que é o hexagrama, tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa. Mas a estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas, é antiquíssimo, sabe? É um símbolo esotérico. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama em cada ponta do pentagrama. Lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocar 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. Azazel. Esse é de qual? Esse daí qual que é? Porque assim, qual que é a pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo. É bem isso. Entendi. Então, o que acontece? Aí essas 2 entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema, né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi ao encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Daí agora, mas o pastor não se quebrou? Não, ele saiu porque inteiro. 1000 cairão à direita. 10 mil à esquerda, você não vai ser atingido. E ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, o fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Caralho! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam os seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? Aí foi feito o ritual.
com os sumos sacerdotes, né? Esse ritual não posso entrar em detalhes, esse aí é bem mais pesado, né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns cara? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. 9. Bem no 9. É 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote. Astarote, Asmodeu, Leviatã, Abaddon. Ih, o Abaddon põe o escudo em mim. Já estou em Abaddon. É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Ah, sim. O nome dele é Abaddon. Ah, tá. E ele é meio demoníaco. Esses nomes são famosos. Ele pô. é o famosos, Death são Knight. Ele é o... Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, Sim. já vi vários filmes. Nos Sim. filmes ele aparece como o Anjo da Morte. Tem o Astarote também, já ouvi falar. Sim. Já ouvi falar de vários. Mas aí, fez o ritual, o que rolou Fez depois? o ritual, então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Falei, porque o ritual já era para matar ele, né? Falei, então, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhava para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu já deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, E tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa autoridade, tinha essa... É um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, ou se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpe, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho compromisso. Menti, né? Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta, a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né, pensando rotas de fuga, né, grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né. Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando para o poltergeist. Mas assim, que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E falou, tá vendo isso aqui? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem,
ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o Senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes do satanismo que me incomodaram muito. Eu saí, só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado nessa fase não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, Tá. na hora conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas Você estava falando dos sacerdotes que tentaram. que eles fizeram para encher teu então, saco? aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano. Então, Por quê? Porque tu estava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas, né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe. Né? Então... eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu tô deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar,
né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo. Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí, eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, um anjo, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração. Então, foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele. Eu vou contar até o fim, se você permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Esse pastor... era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para os órgãos que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor, não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zórdico falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Eu não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? Ia mesmo, né? Então... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. Não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea? Na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só alma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje, ela é uma moça bonita. Né? Só que ela tem continua contato ainda ou não? Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje. Né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. Né? Por motivos óbvios. Né? Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta. Você não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu estava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas e rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né, então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. E quando eu saí, eu sabia que tudo aquilo que representava, porque eu saí sabendo de muita coisa, né? Sabendo muita informação. Então eu pensei, eles vão me matar porque eu sou um arquivo vivo, né? De repente eu posso... Né? Mas aí eu pensei melhor, falei, não, eu vou... ficar quieto, não vou falar nada para ninguém, vou como se nunca tivesse existido na minha vida, né? E fiz isso com uma promessa para mim mesmo. E quantos fiz uma oração, anos você ficou lá? Eu fiquei dos 17 aos quase 26, quase 9 anos. Tá.
né? 9. Então, de novo. Aí eu fui naquele mesmo porão da minha casa da minha mãe, onde eu fazia os rituais, me ajoelhei, orei, falei, Deus, me ajuda, me dá força, me protege, me guarda, né? Eu não vou falar nada, né? Não vou me mexer com eles, né? Eles não mexem comigo e pronto, né? E assim, aquele terrorismo continuou por um tempo ainda. Eles ligavam para minha casa às vezes, né? Falavam assim, olha, você não tem mais poder do que a gente, né? Eu tinha bichinhos em casa de estimação, tinha maritaca, peixe, tartaruga, essas coisinhas, né? Um dia meus animais amanheceram mortos, né? Tudo bem, a gente pode imaginar, vazou gás. Tudo né? ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. A gente pode tentar teorizar a coisa, Puxa, vazou gás à noite, sei lá, né? Mas fato é que aconteceu. Né? E aquilo ali me deixou preocupado. Passou umas horas, me ligou de novo esse tal Lês, né? Ligou e falou, olha, o próximo é você, né? E eu falei, olha, eu prometo para vocês, eu nunca vou contar nada para ninguém, né? Vocês podem me esquecer, eu vou ser um ser invisível, eu sumi do mundo, né? Eu nunca vou dar trabalho para vocês, não vou contar nada que eu sei, não vou dizer onde estão o bunker, onde é a base, onde vocês se reúnem, onde são os rituais, onde estão o crematório, enfim. E até hoje você cumpre isso? Em parte, porque eu publiquei essas informações. Ah, é? Então você não cumpriu nem um pouco isso. Pois é. Aí eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Depois já com 27 anos, quieto, só que ela percebeu, né, que eu tinha alguns traumas, assim, né? Algumas coisas me faziam mal, né? Ver sangue, né? Minha esposa é médica, né? Foi médica. Então, eu ia no hospital lá para buscar ela. Ela falou, sobe aqui e tal, tô saindo do plantão, tô no andar X. Me emprestava um crachá de um colega dela, eu entrava, como se fosse médico, né? E via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha. E ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei, tá bom, então eu vou te contar qual é que é. E contei tudo para ela, né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela, né? E contei em detalhes, contei tudo, sem omitir nada, né? E pensei, pronto, acabou, né? Acabei de perder a namorada, né? Então dancei. Mas ela não desistiu não. Ela falou, poxa, pode ficar tranquilo que Deus é maior, tal, né? Então a gente vai conseguir juntos isso. Aí me levou para um grupo de pessoas que eram de libertação, né? Que na verdade não existe isso, né? Maldição hereditária, né? Não tem fundamento bíblico para isso, né? Mas naquela época eu era uma carta branca, né? Então não sabia nada, então eu fui, né? E aí oravam por mim, né? Tinha gente que tinha revelações, né? E às vezes eu contava alguma coisa fragmentada e mentia. Veja bem, eu sou recém-convertido, tenho muito da minha herança ainda, né? Eu contava uma mentira no meio da coisa. E a pessoa testificava a mentira. Poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal. E eu vi, esse cara aí não tem Deus. Mas aí teve um cara, chamava Maurício. Esse cara aí sim. Esse cara, ele quando eu falei com ele, quando eu comecei a conversar com ele, né, contando umas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí, eu acho que isso aí você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu desse jeito, e foi muito incisivo, e foi preciso, sabe, assim, foi um corte seco, né, e eu falei, puxa, então existe realmente, né, um poder maior de Deus que pode sei lá, se ajustar a uma pessoa, pode se manifestar através de uma pessoa. Então passei a respeitar mais, né, quando ele estava presente, né? Entendi. Né? E esse processo, na verdade, ele foi libertador para mim no ponto de vista psicológico, que eu pude pôr para fora muita informação, né? Pude pôr para fora muita informação. As pessoas, na verdade, tinham mais curiosidade ao meu redor, né? Acho que havia menos interesse em me libertar e mais da curiosidade mesmo, de extrair alguma informação, né? Porque é interessante, né? Alguém que vive no mundo das sombras, né? Sim. Então eu falei, né? Eu falei o que... Não contei tudo, né? Contei 5%, né?
né? Mas foi libertador. Falar sobre aquilo foi libertador para mim. Então eu comecei a escrever o livro Filho do Fogo, né? À mão. Primeiro não tinha nem computador, aí depois tive o computador sucata, escrevendo, né? E aí quando o livro ficou pronto, né? Aí eles realmente apertaram a ameaça, né? Eu estava morando em Araçariguama, num local chamado Vale da Bênção. Eles ligavam para mim de madrugada, diziam que ia me matar, picharam meu muro, né, morte, né, deram 2 tiros com arma de fogo na minha casa, na porta de casa, disseram, ligavam de madrugada, o próximo na sua cabeça, você vai morrer se você publicar esse livro, tal, né? E eu falei, bom, se Deus permitir que eu publique, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho onde cair morto, né? Eu estava sem emprego, minha esposa sem emprego, a gente tinha recém-casado e o livro saiu por um milagre também. Eu fui na gráfica lá, tinha que mandar fazer, deu 2 livros, né? O Filho do Fogo deu 2 volumes, né? Parte 1 e parte 2. Então e a gráfica só fazia 1.000 por livro. Então ia dar 2.000 livros. Então ia ficar muito caro. E o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, o livro vai vender. O cara deu risada na minha cara, imagina, vai vender. Né? Com que base isso é uma coisa dessa? Cheio de papel reciclado aqui que nego disse que vai vender, né? Aí nisso, eu então, conversando com ele, por um milagre também, sabe? São muitas coisas que aí eu acredito no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, Mário Terrengue, né, da Imprensa da Fé, ele era um dos donos, né, um dos sócios. Ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o livro para você. Né, mas você me paga 30 dias a data de entrega. Eu vou te entregar 2.000 livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem, eu tô dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros, eu não tenho ideia de livro meu, é muito livro, cara, é muito pacote, né, na casa, e a gente não tinha móveis, né, então os pacotes espalharam pela casa toda, né. Imagina os satanistas vendo ele chegar com um monte de pacote de livro. Os caras, qual é? Aí liga pro Daniel. Aí, Daniel, seguinte, tem um maluco aqui querendo falar contigo. Daniel! Vai morrer, caralho! Para de fazer essas porra de livro! Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim, faltava 3 dias para eu pagar a fatura da imprensa. Quando eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamavam de Marcelo? Não, eu tinha um outro nome lá dentro. É? Relian. Relian? Relian? Relian, não. Relian. Caralho. Era o nome espiritual dele. Significa algo? Que eu conheça, não. Ou eu não fiquei tempo suficiente para saber. Eu também nunca perguntei. Tá. Né? Falar no teu nome agora é Relian. Né? E me chamavam de Relian. Então, quando faltavam 3 dias, teve um congresso, uma tal da Rebeca Brown veio para o Brasil, né? Que era considerada. Era considerada. Esse nome não me é estranho. Ela escreveu um livro, ela ajudou uma satanista a sair do satanismo. Ela escreveu um livro, né? E estava bombando o livro dela, tal. E ela veio para o Brasil pela primeira vez. E ela foi fazer um congresso, né, de batalha espiritual, tal. Aí foi várias pessoas, vai todo mundo aquele rabo de cometa, né? Aproveita porque ela é a cereja do bolo. Aí vem um monte de bico no meio, né? Que é para aproveitar a multidão, né? Pedir dinheiro também, aquela coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro, chamei um pessoal da igreja para me ajudar, 8 jovens lá para me ajudar a vender os livros, eu vender pra caramba, né? Tô aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras, ninguém sabia quem eu era. Então a minha barraquinha virou um ponto de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Onde eu compro a ficha para o almoço? Então ficou só nisso, né? Aí, quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do púlpito, né, do altar, e a Rebeca Brown estava lá. Só que eu não falo inglês. Ela estava sem intérprete. Então, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela. Né, porque ela olhava assim para mim, né, e falava, Daniel, alguma coisa assim, né. Eu falei, Daniel, satanismo, Então, aí não conseguimos comunicar direito, né. Mas quando eu subi, foi a primeira vez que eu fui falar em público, né. Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que me puxa pelo braço
e fala, Daniel, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5.000 pessoas. Eu falei, pô, eu precisava dessa informação. Precisava. Sabe, sem isso eu não ia conseguir falar. Tem 5.000 pessoas, eu tenho 2.000 livros, preciso da metade só, um pouquinho menos. Não, nem Ah, deu na pra verdade fazer ele essa ficou conta. maluco, falou Fiquei, assim, caralho. mó medo, meu. Falava 5.000 pessoas, pô. E o pessoal, e o público tava raivoso, que tinham sabotado o evento. Tinham dado, sabe aquelas, davam pro povo uma sacolinha de patrocinadores? Eu ouvi tu falar, botaram um bagulho de pornografia. De pornografia, os ativistas do... meu, você soube Contra dessa, religioso, lembrou? sei lá. Eu ouvi você falar em algum lugar. E tava... No Petri, e provavelmente. o pessoal tava bravo com aquilo, tava bravo. Aí eu subi, falei o que eu tinha que falar, né? Quando eu tô terminando, eu vejo o povo levantando, correndo lá para fora, perto da barraquinha, né? Pensei que eu tinha falado alguma besteira. Falei alguma bobagem, o povo tá me dando as costas. Nem esperaram eu terminar, né? E vendi todos os livros naquele dia. Bom, o que tu tava dando um testemunho nesse dia? Era mais ou menos um testemunho. Não contei Da da tua minha conversão? vida. Não falei da minha conversão, não. Eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico. Tá. E eu dei uma desenhada, assim, como é que funcionava o sistema satânico. Como é que, essa hierarquia satânica, né? Mostrei... Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios. Por isso que tem principado, potestades, dominadores... Bom, Satanás é o demônio mais pica. Sim. Quem que é o segundo? Ele é o chefe. Aí tem 4 grandes príncipes abaixo dele. Beelzebub, Astarote, Asmodeu e Leviatã. O Leviatã parece ser foda. No sentido que parece ser o cara que causa o apocalipse. Mas o Leviatã, segundo o satanismo, Tá. é um espírito territorial que está sobre o Brasil, ele atua sobre o Brasil. Ah, é? E ele está ligado às águas, né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. serpente Leviatã marinha, parece ser um monstro marítimo. monstro marítimo, exato. E os nossos principais deuses brasileiros, né? Nada a ver com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? Que é Iara, Aparecida e Iemanjá. Estão ligados às águas também. Então, é uma outra maneira dele se apresentar, seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso. Ok, aí contei tudo para minha esposa, fiz aquela libertação, lancei o livro, publicou o livro, né? Comecei a viajar, dar o testemunho, né? E no começo eles me ameaçaram pesado, né? Meus animais de estimação morreram, né? E eu pensei, caramba, né? E o próximo sou eu. Né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha à nossa volta, né? E as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, vocês vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu cheguei a fazer parte de uma igreja, né? Onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que... E ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan, né, era Brasil restaurado, tal e tudo mais. E ele falou para mim, ele era meu pastor, falou para mim, olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura. Porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar. Qual é a Daciolo? Pois é. Caralho! Não, mas não é ele não, não é ele não. Cabo Daciolo, pá. Não é. É um quem que é? apóstolo também, não posso dizer não. Tá. Isso não deve ser muito difícil de achar, não. Mas Só vai lá, pesquisa continua aí, galera. Ó, pesquisar aí quem foi ungido para ser presidente, tem uma campanha. Foi pífio, né? Ele teve acho que 1%. Mas só para Entrou em criança, a gente tem um problema muito grave. Do ZIT. Perdi o contato com ele. Anos depois, alguém conseguiu contato com ele, me trouxe um telefone dele até mim, liguei para ele, falei, pô, você lembra de mim? Pô, como eu vou esquecer de você, tal, você destruiu a sala, tal, né? E falou... Esse pastor aí, daquela época? Você época. encontrou, Anos depois encontrei, passou um tempão. Aí ele pegou e falou para mim que... Eu falei, e aí, pastor, como é que você tá? Não me chama de pastor, não quero mais saber de Deus, eu desisti. Ia lá. Caralho! Né? Não quero saber mais de nada, minha vida acabou. Né? Eu só estou esperando morrer. Aí eu fiquei muito preocupado com ele. Ele morava estava morando em Vitória, né? Em Vila Velha, melhor dizendo, né? Então eu não tinha grana para ir até lá e fizeram uma vaquinha para pagar uma passagem para mim. Eu fui, minha esposa não pôde ir porque a gente não teve grana para pagar para ela, né? E a primeira coisa que eu fiz, né? Entreguei o livro Filho do Fogo para ele e tal. A gente conversou amenidades, né, quando chegamos, né, sem entrar em grandes detalhes. Aí fui dormir pela manhã, vejo que ele está lendo o livro.
Eu falei, pastor, você está lendo o livro, né? Que bom. Eu falei, pô, você me chamou de lontra aqui, né? De leão marinho, né? Porque eu coloquei, né? No livro, coloquei, ele me lembrava o Leôncio. Tá. Né? Então, Tinha um bigodão, não? tinha um bigodão, tinha, né? Aí eu peguei e falei, foi da época, né? E ele então falou, vamos dar uma volta. Aí foi pela praia, andando pela praia comigo, e contou toda a verdade, sabe? O cara se desnudou. E isso me fez crescer uma grande admiração por ele, porque ele não se escondeu, ele não se mostrou espiritual. Ele falou, cara, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora daquela igreja, né? Você vê, o demônio não matou ele, não matou, mas matou de outra forma, sabe? Você morrer em vida é pior, né? E ele falou, eu fui mandado embora daquela igreja porque ninguém acreditava em batalha espiritual, viram meu escritório destruído, acharam que você tinha um problema psiquiátrico e eu incentivei isso, né? Me mandaram embora. Aí eu fui trabalhar, tentei trabalhar junto com meu pai. O pai dele era capelão da Unicamp e ele e o pai não estavam se dando muito bem. Depois ele foi para uma igreja numa cidade perto de Araçatuba, né? Não vou dar o endereço exato para não zicar. E curioso que eu estive nessa mesma igreja, ministrando um seminário. E quando eu postei a foto, eu mostrava a foto, essa aqui é o Zite, mostrava a foto, vi as pessoas chorando. Falei, puxa, que unção que o cara tem, né, meu? Só a foto do cara, o povo já cai no choro aí, né? Já cai no poder, né? Mas não, é porque foi naquela igreja, né, que ele pastoreou, né, o filho dele foi violentado, né? Sofreu uma violência ali. Por um diácono ainda, né? Caralho. Então, dentro da igreja, né? Então ele falou assim, poxa, meu filho sofre uma violência dentro da igreja, né? Eu não quero mais ser pastor, não quero ser mais nada. Ele foi então ser representante comercial de calçados, né? E foi para Vila Velha e viajava muito de carro. Aí alguém falou para ele, pô, se você cheirar uma carreira de cocaína, meu, você vai viajar mais tempo, você não vai ter fome, olha, você dirige melhor, você ganha mais dinheiro. Ele começou a usar cocaína, viciou na cocaína. Aí ele começou a comprar cocaína, ele está numa região portuária, ele vai para o porto comprar. No porto está cheio de prostituição. Aí ele começou a sair com prostituta, ele falou que saiu com mais de 300, ele tinha medo de estar até com AIDS. Ele falou, e essa é a minha vida, né? E agora a minha esposa não deixa mais dinheiro comigo, porque se eu tiver dinheiro na minha mão, se eu tiver 10 reais na minha mão, eu vou comprar cocaína, eu vou fazer, e eu não consigo mais chorar, né? Eu sequei por dentro, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Eu falei, puxa, não sabia o que dizer, né? E eu falei, mas pastor, foi por causa do que aconteceu. Eu contei para ele do encantamento, do feitiço e tal. Ele não acreditou muito. Né? Ele falou assim, não foi não. A igreja mesmo que mandou embora, foi coisa da vida, né? Só que aí, quando nós fomos é isso que eu quero te mostrar depois. Quando nós estávamos no aeroporto para ir embora, nós batemos 2 fotos em tempos diferentes. Passou assim uns 15 minutos entre uma foto e outra. Né? Então, numa eu estou presente, a outra não estou presente. Então, tem uma outra pessoa que bateu a foto, né? Todo mundo ali no aeroporto, esperando, e depois eu também uma eu estou presente e outra não. Nas 2 fotos, nesse ato de tempo de 15, na época era a revelação, né? Não era na hora, né? Quando revelou, bem atrás dele, do lado esquerdo dele, você vê uma mulher assim sentada, né? Ela está com as pernas cruzadas, mas você não consegue mais enxergar nada acima dela. E você vê um vulto, né, num formato meio humanoide, assim, bem grande, né, indo quase à altura do teto. Devia ter uns 4 metros de altura se a gente se pautasse pelo tamanho do pilar ali. Né? E quando eu revelei aquilo, eu mandei para ele, e aí ele acreditou. Ele acreditou e eu falei, puxa, então foi mesmo, né? Tem alguma coisa atrás de mim que quer acabar comigo. Eu falei, mas já acabou, né? Já acabou. Né? Aí eu falei, vem passar um tempo comigo. Eu morava no Vale da Bênção, né, em Araçariguama. E ele passou uma semana na minha casa. E lá tem uma casinha de oração, tal, né? Tentava levar ele não queria saber de nada, né? Não queria nem falar de Deus, né? Queria falar de outras coisas. Então, chegou um momento que já era o último dia dele, né? Eu falei, puxa, Deus, faz alguma coisa, né? E quando eu levanto, ele está na varanda de casa, assim, com a Bíblia aberta, sentei do lado dele. Falei, pastor, tá lendo a Bíblia, né? Ele falou assim, não, eu só abri, não consigo ler. Né? Esse livro não tem mais significado para mim. Né? Aí ele pegou, a gente fica em silêncio com ele um tempo,
né? E um silêncio perturbador, cara, né? De repente ele abaixou a cabeça, ficou quieto por uns instantes, olhou para mim, né? E falou: olha, um dia eu orei por você. Eu orei por você, rapaz, e te libertei. E hoje, né, através de você, muitas pessoas têm se convertido. Então eu tenho meus filhos e netos na fé, né? Tenho netos na fé através de você, que é meu filho na fé. E, então eu tenho muito orgulho de você. Mas eu tenho certeza, se hoje você orar por mim, quem sabe Deus não me restaura, né? Então, cara, eu chamei minha esposa, falei: vamos orar pelo pastor, né? A gente orou por ele, né? E foi assim um momento tão lindo, tão bonito, cara, né? Indescritível em palavras. Aquele homem chorou como um bebê, a gente chorou junto, se alegrou, né? E aí ele quis voltar para a igreja, né? Ser pastor. Só que, lamentavelmente, a igreja que fala de perdão não perdoa, que fala de amor muitas vezes não ama, e rejeitaram ele. Ah, você não é o pastor viciado em droga, tal, né? Então ele começou a vender pão de mel para sobreviver, depois se reconciliou com o pai, né? E acabou morrendo, né? E teve uma sepse, né? Teve uma infecção generalizada, acabou morrendo. Então, eu fui tentar consolar o pai dele, né? Fui até Campinas, né? Tentar conversar com o pai dele. Inclusive o pai dele está na abertura. Tem um vídeo no meu canal, Seminário de Missões, né? Ele aparece, ele dá um testemunho breve. O pai dele, o pai do Zite. Ele foi ali, ele estava doente ainda, mas ele foi. Eu falei: não, eu quero falar, eu quero... E eu mantive o registro até hoje, né? Então... eu fui para querer trazer algum conforto para ele, né? E eu não sabia o que dizer. Eu falei: só dizer para um pai que perdeu um filho, né? Então, e ele ficou em silêncio e falou para mim: sabe, você está querendo me confortar? Vou te dizer uma coisa, rapaz. Quando meu filho nasceu, eu levantei ele e falei: Senhor, é teu, né? Me capacita a cuidar dele, né? Para que siga nos teus caminhos, né? E quando ele estava quase morrendo, né, ele é médico também, né, é geriatra, ele abraçou o filho dele, ele percebeu que o filho dele estava partindo, e ele pegou, falou, orou junto com o filho, né, falou: Deus, olha, um dia o Senhor me entregou ele nas minhas mãos, hoje eu te devolvo, vem das minhas mãos para as tuas mãos, né, eu te entrego ele de volta. E falou isso sorrindo, com um sorriso no rosto, sabe? Então... aquilo ali me tocou de uma maneira tão grande, sabe? Eu demorei para chegar em São Paulo. Eu parava, eu chorava, né? Parava, enxugava as lágrimas, né? Então, até caraca, sinistro isso aí. Daniel, obrigado pela presença. Se eu fosse o Deus... Onde é que compra teus livros? Pela internet. Hoje em dia, a livraria tudo fechou, né? Então, Amazon, né? Submarino, Americanas... Tem formato digital? Tem formato digital, tem e-book também. Legal. Todos eles? Até esse aqui? Esse daí vai estar em breve no meu portal, www.danielmastral.com.br. Tá. Aí sim. Beleza. E qual que é o teu Instagram? Por onde tu se comunica com os caras? Instagram, eu procuro responder a maioria, né? Mas é punk, né? Eu imagino. Que bom! Mas eu tento, eu me esforço, né? Mas é danielmastral.oficial. Tá. Danielmastral.oficial. E no YouTube, só digitar Daniel Mastral já cai logo no canal do YouTube. Isso se não cair num monte de podcast. Tá caindo, viu? Tá caindo. Que bom, que bom. Que bom. Ô, Daniel, obrigado, cara. Obrigado por dividir essa... Gente, imagina. Porque eu acho que o negócio legal do Daniel, na minha opinião, é que você traz uma perspectiva de vida que é muito importante pra muita gente, entendeu? E é algo que a gente tem curiosidade. Eu tenho muita curiosidade de saber dessas paradas de ocultismo, essas paradas de santanismo ou de seitas e essas paradas. Porque eu sei que isso é real. Não dá pra negar. O ser humano que se envolve nessas paradas é fato. Eu não concordo, eu não acho que eu me envolveria, mas que isso existe, existe. Então, pô, obrigado por você dividir essa experiência com a gente. Honra minha, viu? Obrigado. Obrigado pela moral. Muito inteligente, gostei. Desculpa pelo 1 milhão de horas que tu foi mal aí, mano. Imagina, eu sei que você tá se recuperando do... Mas eu tô bem, da pneumonia. Pneumonia. Tá bem? Fiquei... Que bom, cara. Tô quase 4 dias internado, mas agora tô bem. Que bom, cara. Mas melhoras aí, fique bem. Obrigado. Fique bem. E família, obrigado pela moral, todo mundo ficou com a gente até agora. Um beijo pra vocês. Boa noite. Tchau.